Tá aí, pessoal, um vídeo que a gente não gostaria de fazer, mas por obrigação de consciência a gente tem que fazer. Ontem, o mundo católico brasileiro ficou estarrecido e com razão, ficou chocado e com razão, com o escândalo de um bispo negando a Eucaristia a uma jovem no dia do seu crisma, pelo fato dela querer receber de joelhos, né? E provavelmente na boca. Esta jovem, chamada Helena, se veste modestamente no dia do seu crisma para receber a Eucaristia. E o bispo, Dom Joaquim Moll, arcebispo, né, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então Joaquim Moll recusa a Eucaristia, não distribui para esta jovem, nega, mesmo ele dizendo que não negou, ele sim negou e as imagens estão aí para provar. A repercussão negativa foi tão grande que ele lançou uma nota imediatamente, dizendo que não foi negada a Eucaristia para ela, que o pároco dela que estava lá abordou, né, e deu a Eucaristia para ela não ficou sem a comunhão, que é maldade das pessoas que editaram esse vídeo, editaram o vídeo, Dom Moll. O vídeo pega as outras comungantes recebendo na mão de qualquer jeito, e é muito claro, essa jovem vai receber a Eucaristia, se ajoelha, o Senhor nega a Eucaristia e senta como se nada tivesse acontecendo, ignorando aquela jovem que permanece de joelhos ali no altar-mor. Né? Um gesto de humilhação pública e o Senhor desrespeitando o que orienta os documentos da igreja. E eu vou provar isso aqui. Eu vou ler o documento aqui. Né? É muito triste. Este Dom Moll, que tem um histórico nada ortodoxo, de respeitar a fé católica e que ensina a fé católica. Ele que subiu no caminhão da CUT para fazer propaganda política. Ele que defendeu publicamente e elogiou a pastora Romy Benck, aquela que tem posições contra a vida humana no ventre materno, aquela que elogiou jovens que botaram fogo em uma panela de ferro dentro de uma universidade, ela que tem posições contra o clero católico. Né? A ela o Senhor elogia publicamente numa homilia durante a Santa Missa. Dom Moll foi esse que elogiou Zumbi dos Palmares, falando que ele tem que ser ressuscitado nos corações. Né? Aquele que pediu que a teologia da libertação fosse revitalizada. Publicamente, ele que publicamente falou isso aqui, ó. E eu separei aqui. Né? Ele diz, numa publicação, com respeito, olha só o que ele diz sobre São João Maria Vianney. Ele vai contra, né, São Cura-d'Arce. Com respeito, é preciso lembrar que São João Maria Vianney superestima e quase endeusa o padre. Não é mais assim. A teologia e a espiritualidade do presbítero pós-conciliar são outras. Sejamos fiéis ordenados ao serviço do Evangelho e do Reino, e tudo o que isso implica. A pessoa de Jesus, o bom pastor, seja nossa inspiração. É muita ousadia, não é? Criticar São João Maria Vianney falando que ele quase endeusa o sacerdócio, endeusa o padre. É este homem que negou a Eucaristia, e negou, não adianta falar que não foi negado. As imagens estão aí. E a imagem pegou desde quando ela entra na fila até quando ela é tirada dali, né, e fica estarrecida. A expressão da jovem ficou perdida e humilhada publicamente. Então, gente, eu mostro para vocês o que diz a igreja a respeito disso. A instrução Redemptione Sacramento, um dos últimos documentos de São João Paulo II, ele diz, olha, no parágrafo 91, vamos direto. Na distribuição da Sagrada Comunhão, se deve recordar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem os pedem de modo oportuno e estejam bem dispostos e que não lhes seja proibido o direito de receber. Por conseguinte, 177, por conseguinte, qualquer batizado católico a quem o direito não o proíba deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim, pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Ah, Tiba, mas ela queria receber na boca. Então vamos lá.
92. Todo fiel tem sempre direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca. 178, referência. Ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento, nos lugares onde conferência de bispos o haja permitido com a confirmação da sé apostólica, que é o caso do Brasil. E no Brasil, a própria CNBB já lançou o documento dizendo que é direito do fiel receber de joelhos e na boca. Ou seja, Dom Mol, o senhor disse na nota que havia orientado os fiéis para não receber Jesus na boca por questões questões sanitárias, de higiene, né? Tá. O que dizem, então, a igreja a esse respeito? Tá? A congregação do culto divino recebeu uma carta de um jovem, né, da Grã-Bretanha, pedindo orientações. Olha, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, é lícito receber somente na mão? Pode ser na boca, não pode? Há essa proibição? E, pasmem, a congregação respondeu para esse jovem, né? Diz o seguinte: Roma, 24 de julho de 2009. Prezado, esta congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos deseja dar-lhe ciência do recebimento de sua carta, datada de 22 de julho, acerca do direito dos fiéis de receber a Sagrada Comunhão na língua. Este dicastério observa que sua instrução Redemptione Sacramentum, de 25 de março de 2004, claramente determina, então ele puxa o documento da igreja, determina que, abre aspas, todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na língua. Nem é lícito negar a Sagrada Comunhão a qualquer dos fiéis de Cristo que não estão impedidos pelo direito de receber a Sagrada Eucaristia. Ele menciona o parágrafo 91. A congregação lhe agradece por trazer esta importante matéria à sua atenção. Esteja assegurado que os apropriados contatos serão feitos. Possa o Senhor perseverar na fé e no amor de Nosso Senhor e a sua Santa Igreja, na devoção aos sacramentos, com todo bom desejo, enfim. Subsecretário. Então, a própria congregação confirma essa interpretação que já é clara do documento da igreja a respeito de comungar na boca, o direito do fiel de receber Jesus eucarístico na boca e na mão. E agora, em contrapartida, parece que faz-se uma propagação da liberdade dos fiéis comungarem, mesmo estando em pecado. Isso não é dito, não é contradito, né, e corrigido, não é feito nada disso. Enquanto isso, muitos padres abrem a Eucaristia para qualquer pessoa, mas, do contrário, aqueles que querem receber Jesus de forma devota e respeitosa, são humilhados publicamente. Que vergonha, Dom Mol. Que vergonha. Lamentável. Essa jovem chamada Helena, né, ali de Belo Horizonte, eu tive contato com algumas pessoas que sabem a paróquia, que sabem quem é a jovem. Eu não vou expor essa situação porque eu não sei se ela quer ser exposta, né? Mas o fato é que as imagens estão aí e confirmam esta humilhação feita por um bispo, aquele que deveria zelar pelos seus fiéis, pelas suas ovelhas. O bom pastor que deveria zelar e incentivar para que outros jovens recebam a Sagrada Eucaristia com devoção, com respeito, como ensina a Santa Igreja. Esta jovem não estava fazendo nada além do que exercer o seu direito de fiel católica, de receber Jesus Cristo de joelhos e na boca, né? Então, Dom Mol, na sua carta, na sua explicação, na tentativa de explicar, ele diz que ele havia explicado para todos ali que não iam poder receber na boca, mas só que ele não pode criar uma regra, né, que a igreja contempla o contrário. Não se pode, uma vez que a orientação da igreja
foi a respeito da comunhão, da liberdade do fiel de comungar na boca, né, e de joelhos. Ele pode fazer isso. A própria CNBB já indicou que esse caminho pode ser trilhado pelo fiel católico no Brasil, sim. Né? Nem na pandemia, então, a congregação do culto divino e da disciplina dos sacramentos tirou dos fiéis esse direito. Ela orientou, não. O documento é claro, né? Determina que todo fiel tem sempre o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na língua. Está aí a tradução da carta para esse jovem da Grã-Bretanha. Então, meus irmãos, é isso. Vamos rezar pelo coração dessa jovem, rezar pela conversão de Dom Mol, né, que já também elogiou publicamente Zumbi dos Palmares. Pois é, e diz que Zumbi dos Palmares tinha que ser ressuscitado nos corações. Não poderia, né, morrer nos corações, tem que ser ressuscitado, sempre presente. Né? Parece que esse é o modelo que Dom Mol deseja para a igreja. Ele que tem posições claramente progressistas, né, e não esconde isso, hora alguma. Tá aí, meus irmãos, sejamos fiéis nós. Eu sei que muitos sofrem com isso, vendo tudo isso acontecer, e bate um desânimo, mas ao contrário, isso tem que nos animar cada vez mais, tem que colocar em nosso coração um desejo ainda maior de receber Jesus Eucarístico com respeito e devoção. Né? Esse fato que aconteceu foi, claro, muito ruim, mas por causa dele, muitos católicos estão tendo contato com o que ensina a igreja e com seus próprios direitos. Né? Alguns disseram, né, tem que processar esse bispo pela humilhação pública. Eu não acho que o caminho seja esse, sabe? Isso não é bom. Eu sei que já teve casos em dioceses que pessoas processaram o padre, né? Tive conhecimento de uma diocese na Bahia que isso aconteceu. Uma fiel que teve a comunhão negada, porque ela estava de joelhos e tudo, na boca. E essa mulher entrou com um processo contra esse padre e ganhou. Mas olha o que ensina a palavra de Deus para nós. Primeiro você vai na pessoa, depois você vai no grupo, né, para que o grupo converse com essa pessoa. Mesmo se ele não escutar, chame então, leve para a igreja. E São Paulo vai criticar aqueles que entram com processos na esfera dos homens contra irmãos por questões de fé. Então não é saudável isso. Até porque se o poder civil, né, o poder temporal começa a interferir nas regras da igreja, isso pode ficar muito ruim, porque, por exemplo, a igreja diz que a Eucaristia não pode ser dada para aqueles que você percebe claramente, tem indícios de que vai profanar a Santa Eucaristia. Né? Não se pode dar comunhão para todo mundo de maneira deliberada. Então imagina, se todo mundo começar a entrar em processo, isso vai ser horrível. Gera uma situação muito complicada. Então eu acho que por aí não é o caminho. Mas como fiéis, como nos ensina, inclusive, a própria igreja, nós fiéis temos o direito, né? São Tomás de Aquino é muito incisivo nisso, os fiéis têm o direito sim de levar aos pastores, né, as suas dores, né, aquilo que desejam no coração, e se há uma falta pública, publicamente pode sim ser corrigida, se esta falta coloca em risco a salvação das almas. É o caso, né, do que aconteceu em Belo Horizonte, Dom Joaquim Mol, que negou. Sim, por mais que o Senhor negue que tenha feito isso, Dom Joaquim, o Senhor fez. As imagens estão aí, o Senhor sim negou a Sagrada Comunhão àquela jovem. Ela recebeu talvez de outra pessoa, um ministro ou do padre, né? Mas o Senhor negou a Eucaristia e sentou lá na cadeira, na cátedra, como se nada tivesse acontecido, ignorando totalmente aquela menina que ficou constrangida e ficou ajoelhada por um tempo ali ainda no presbitério. É lastimável. Mas isso não vai nos parar, isso não vai nos calar,
E nosso zelo pela Eucaristia e pela comunhão tem que redobrar. Nós que somos fiéis, temos que ter ainda maior zelo pela Eucaristia, pelo sacerdócio, o respeito, sim, pelos prelados, né? Isso ninguém vai tirar do nosso coração. E é por amor a tudo isso que nós denunciamos este absurdo. Deus abençoe.